Sua nova suíte, já que você não aprecia o que tem aqui. Foi o que minha nora Patrícia gritou enquanto empurrava meu colchão para dentro da despensa, aquele quartinho minúsculo de 1,5 m por 2 que nem janela tinha. Eu tinha 71 anos, artrose nos 2 joelhos, e ela me jogou um cobertor velho no rosto, na frente do meu próprio filho Rafael, que ficou ali parado, de braços cruzados, sem dizer uma palavra. Mãe, você que tá criando caso por causa de uma reforminha no banheiro. A Patrícia tá certa. Você precisa se acostumar com as novas regras desta casa. Dormi 4 noites seguidas naquele chão gelado de cimento, ouvindo rato arranhar a parede com uma toalha enrolada como travesseiro. Na 5ª noite, quando a doutora Márcia, minha fisioterapeuta, viu os hematomas roxos nas minhas costas e me encontrou tremendo de frio naquele buraco, ela pegou o telefone na mesma hora e ligou para o doutor Henrique. 15 dias depois, num domingo de Páscoa, eu olhei nos olhos da Patrícia e disse: "Arruma suas malas. Você tem 72 horas para sair da minha casa." O queixo dela caiu. E sabe o que eu fiz depois? Transformei aquela despensa no quarto que ela aluga de mim até hoje. Se você acha que uma mulher de 71 anos, com artrose e viúva, não tem forças para virar o jogo contra filho ingrato e nora interesseira, então fica comigo até o final desta história, porque eu vou te provar que você está completamente enganado. Sabe aquele momento em que a gente percebe que amor de mãe tem limite? Que existe uma linha que, quando é cruzada, não tem volta? Pois é. Eles cruzaram essa linha quando me jogaram naquela despensa igual a um cachorro velho que não serve mais para nada. Mas o que eles não sabiam é que eu passei 42 anos cuidando de gente na UTI, vi muita gente lutando pela vida com unhas e dentes, e aprendi uma coisa: nunca subestime quem já sobreviveu a coisa pior. Antes de continuar, se você gosta de histórias de justiça, de gente que não abaixa a cabeça, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu não conto história de coitadinha que ficou chorando no canto. Eu conto história de mulher que levantou, sacudiu a poeira e mostrou quem realmente manda. Meu nome é Helena Aparecida dos Santos, tenho 71 anos e durante 42 anos eu fui enfermeira no Hospital São Lucas, aqui em Porto Alegre. Não era qualquer enfermeira, não. Eu trabalhava na UTI, no setor de cuidados intensivos, onde a vida e a morte se encontram todo santo dia. Eu via gente lutando para respirar, via família chorando no corredor, via médico correndo com desfibrilador. O cheiro era sempre o mesmo: álcool, éter, aquele sabão hospitalar que gruda na pele e café requentado da máquina do 3º andar. Eu aprendi a segurar a mão de quem estava morrendo, a secar lágrima de quem ficava e a não chorar no plantão, só depois, no carro, na volta para casa. Meu falecido marido, Paulo Roberto dos Santos, era farmacêutico, trabalhava na Drogaria Santa Rita, ali na Avenida Ipiranga. Homem trabalhador, honesto, daqueles que conhecia os clientes pelo nome e perguntava da saúde da família. Morreu há 7 anos de infarto fulminante. Caiu ali mesmo atrás do balcão, nem deu tempo de chamar a ambulância. Foi numa quinta-feira, 23 de março, 2h15 da tarde. Eu sei porque olhei para o relógio do hospital quando recebi a ligação. Ficamos casados por 38 anos. Deixou 2 filhos, Rafael, que hoje tem 41 anos, e Mariana, de 37. 3 netos também, Lucas, Giovana e o pequeno Pedro. Com o tempo, muito trabalho e economia, eu consegui manter este sobrado aqui no Petrópolis, avaliado hoje em R$920 mil. Além disso, tenho uma poupança de R$180 mil que juntei centavo por centavo, plantão por plantão. Nunca fui de gastar à toa. Sempre fui mulher de trabalhar duro, de acordar cedo, de não dever nada para ninguém. Mas também nunca fui boba. E isso eles descobriram tarde demais. Deixa eu te contar como foi o primeiro ano sem o Paulo. Eu acordava todo dia às 5 da manhã, mesmo nos dias de folga, porque o corpo já não sabia mais dormir até tarde. Preparava café com leite, cortava pão na tábua de madeira que a minha mãe me deu quando casei e sentava sozinha na mesa da cozinha, olhando para a cadeira vazia dele. Tomava o café depressa, vestia o uniforme branco que eu mesma engomava todo domingo e saía para pegar o ônibus das 6h20.
O hospital ficava a 40 minutos de casa. Eu trabalhava das 7 às 19 horas. Às vezes esticava até às 22 quando faltava gente. Voltava para casa com os pés inchados, as costas doendo, o cheiro de hospital grudado na pele mesmo depois do banho. Mas não podia parar. Tinha conta para pagar, tinha filho para criar, tinha futuro para garantir. O Rafael tinha 15 anos quando o pai morreu. A Mariana, 11. Lembro do Rafael chorando no meu colo, aquele menino grande dizendo: "Mãe, eu vou trabalhar, eu vou te ajudar." Eu segurei o rosto dele com as 2 mãos e disse: "Você vai estudar. Vai ser engenheiro, igual sempre sonhou." "Eu dou conta." E dei. Paguei cursinho pré-vestibular, R$ 3.200 por ano durante 2 anos. Quando ele passou na Federal para Engenharia Civil, eu chorei de alegria. Mas aí veio a pós-graduação. Ele queria fazer especialização em estruturas e fundações, numa faculdade particular boa. Custava R$ 68.000, 2 anos de curso. Eu não tinha. A poupança tinha só 32 mil na época. Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida. O Paulo e eu tínhamos comprado um apartamento pequenininho em Capão da Canoa. 2 quartos, vista para o mar, nosso sonho de aposentadoria. A gente tinha planos. Ia reformar, ia passar os verões lá, ia levar os netos. Eu ainda lembro da última vez que fui lá antes de vender. Abri a janela, senti o vento salgado batendo no rosto, ouvi o barulho das ondas, olhei para o horizonte azul e pensei: Paulo, me perdoa, mas nosso filho precisa. Vendi por R$ 320.000. Paguei a pós inteira do Rafael, ainda ajudei com 30 mil no casamento dele com a Patrícia e guardei o resto. Continuei trabalhando. Mesmo com a artrose começando a doer nos joelhos, mesmo com 63, 64, 65 anos, eu fazia 3 plantões por semana. Teve noite que eu voltava para casa e não conseguia subir a escada. Sentava no primeiro degrau e chorava baixinho, sozinha, porque ninguém ia ver. Massageava os joelhos com pomada, enrolava uma faixa e voltava no dia seguinte. Os colegas do hospital diziam: "Dona Helena, a senhora precisa se aposentar, descansar." Eu sorria e respondia: "Descansar para quê? Trabalho não mata ninguém." O Rafael se formou. Abriu uma empresa de projetos estruturais. Eu fui na inauguração, levei bolo de cenoura que ele adorava desde pequeno, tirei foto dele na frente da placa com o nome dele. Meu peito estava inchado de orgulho. Valeu a pena, Paulo, eu pensei. Nosso filho é engenheiro. Ele me abraçou e disse: "Mãe, tudo que eu sou, eu devo à senhora. Nunca vou esquecer." Guardo essa frase até hoje. Porque 5 anos depois, quando a Patrícia entrou na vida dele, essas palavras viraram pó. Eu me aposentei só aos 66 anos, quando a artrose estava tão forte que eu mal conseguia ficar em pé 6 horas seguidas. A aposentadoria veio, R$ 2.400 por mês. Não era muito, mas eu tinha a casa quitada, tinha a poupança, tinha saúde ainda razoável. Pensei, agora é minha hora de viver um pouco, de viajar, de curtir os netos. Mas aí o Rafael veio com a conversa. "Mãe, a empresa está devagar, a Patrícia quer abrir um negócio, será que a senhora não pode morar com a gente? A gente cuida da senhora, a senhora não fica sozinha." Eu aceitei. Porque eu era mãe. Porque a gente sempre acha que filho é filho, que sangue é sangue, que família é para sempre. Eu era tão inocente. Mas então veio a Patrícia. A Patrícia Fernandes Costa entrou na vida do Rafael como um furacão que destrói tudo no caminho. Foi num churrasco de amigos da faculdade, numa tarde de sábado de novembro. O Rafael chegou em casa 5 horas depois, com aquele sorriso bobo no rosto, e disse: "Mãe, conheci uma mulher incrível. A senhora vai adorar ela." Eu já senti um aperto no peito. Mãe sente essas coisas, sabe? Aquele pressentimento que algo não tá certo. Quando ele me apresentou ela, 2 semanas depois, eu tentei ser simpática, educada, acolhedora. Preparei um almoço caprichado, galinha assada com batatas, arroz com açafrão, salada de tomate com cebola roxa fatiada bem fininha e um pavê de chocolate de sobremesa, aquele que eu fazia nas festas de aniversário do Rafael quando ele era pequeno. Arrumei a mesa com a toalha bordada que ganhei da minha mãe, coloquei as taças de cristal que só usava em ocasiões especiais, botei flores amarelas no centro da mesa.
tudo perfeito. A Patrícia chegou às 13h15. Eu lembro porque olhei para o relógio quando a campainha tocou. Ela era bonita, não vou mentir. 32 anos na época. Alta, magra, cabelo loiro alisado que brilhava demais. Com certeza era progressiva a cara. Unha postiça vermelha, enorme, daquelas que a gente fica pensando. Como ela faz para digitar com isso? Vestido justo, preto, decote que mostrava demais para um almoço de domingo na casa da sogra. Salto alto, bolsa de couro com aquela letra C enorme. Perfume forte, muito forte, daqueles que entra no ambiente 5 minutos antes da pessoa. Maquiagem pesada, batom vermelho vivo, olho com sombra dourada, cílios postiços. Ela entrou, olhou ao redor da sala e a primeira coisa que perguntou foi: "Nossa, esta casa é toda sua, dona Helena?" Respondi que sim. Ela fez um sorriso que não chegava nos olhos e disse: "Que charme! É vintage, né? Casas antigas têm tanto potencial." Potencial. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça. Sentamos para comer. Ela mal tocou na comida. Empurrou a galinha para o canto do prato, comeu 3 garfadas de arroz e ficou o tempo todo mexendo no celular. Eu perguntei: "E você trabalha com o quê, Patrícia?" Ela levantou os olhos da tela e respondeu com aquele tom: "Sou consultora de imagem. Ajudo as pessoas a se apresentarem melhor, sabe? Roupas, postura, networking, atendo clientes de alto padrão." Rafael olhou para ela com aqueles olhos apaixonados, encantados. "A Patrícia é incrível, mãe. Ela conhece todo mundo, tem contatos, vai me ajudar a expandir a empresa." Durante o almoço, ela fez mais 3 comentários que me deixaram gelada. Quando servi o pavê, ela recusou, dizendo: "Ai, não posso. Tô de dieta low carb." "Mas obrigada, dona Helena. Deve ter dado trabalho fazer isso tudo." O tom dela não era de gratidão, era de pena, como se eu fosse uma coitada que não tinha mais nada para fazer da vida além de cozinhar. Depois, quando o Rafael foi ao banheiro, ela olhou para o relógio caro no pulso e disse: "Dona Helena, o Rafael me contou que a senhora trabalhou a vida inteira de enfermeira. Que charmoso. Profissões antigas têm tanto valor, né?" Antiga. Como se eu fosse uma peça de museu. Mas o pior foi quando ela perguntou com aquele sorrisinho: "E a senhora mora sozinha neste casarão todo? Não fica com medo? Não pensa em vender e comprar algo menor, mais prático?" Ali eu soube. Ali, naquele exato momento, eu soube que aquela mulher não estava interessada no meu filho. Ela estava interessada no que ele podia ter. Ou melhor, no que eu tinha. O namoro durou 8 meses. Casaram numa cerimônia que custou R$ 83 mil. Eu paguei 40 mil, porque a família dela não tinha condições, segundo ela. Festa para 150 pessoas, num salão chique, no bairro Moinhos de Vento, buffet completo, open bar, decoração toda branca com flores importadas. A Patrícia usou 3 vestidos diferentes durante a festa. 3. O Rafael estava radiante, feliz, achando que tinha encontrado o amor da vida dele. Eu sorri nas fotos, abracei a nora, desejei felicidades. Mas quando voltei para casa naquela noite, sozinha, sentei na cama e chorei, porque eu sabia que tinha perdido meu filho. Os primeiros 6 meses foram suportáveis. A Patrícia trabalhava fora, ou pelo menos era isso que ela dizia. Saía de manhã toda arrumada, voltava no final da tarde. O Rafael saía cedo para a empresa. Eu ficava em casa, cuidava da limpeza, fazia comida, esperava eles chegarem. Eu ainda tinha meu quarto, o mesmo que dormi com o Paulo durante 38 anos. A cama de casal, o guarda-roupa de mogno, a cômoda com as fotos dos filhos. Meu cantinho. Mas aí começou. Primeiro foram as visitas. Eu tinha o costume de receber minhas amigas do hospital para tomar café na quinta-feira de tarde. A Neuza, a Marli, a Irene. A gente se conhecia há mais de 30 anos. Sentávamos na sala, conversávamos, comíamos bolo, ríamos das histórias antigas. Numa quinta-feira, a Patrícia chegou no meio da nossa reunião. Olhou para mim com aquela cara de quem tinha comido algo estragado e disse: "Dona Helena, a senhora podia avisar quando vai receber visita. A casa fica cheia de gente, eu não consigo descansar." Descansar do quê? Ela tinha chegado agora. As meninas ficaram constrangidas. Terminamos o café depressa e elas foram embora.
Depois disso, elas pararam de vir. Ficavam com vergonha. Depois veio o Natal. Dezembro, véspera do dia 25. Eu tinha preparado tudo. Peru de 10 quilos assando no forno desde as 10 da manhã. Farofa com uva passa e bacon. Arroz à grega, tender, salada tropical. A casa cheirava a festa, aquele aroma de comida boa que enche a alma. Eu tinha convidado a Mariana, minha filha, com os 3 netos. Avisei o Rafael e a Patrícia com 3 semanas de antecedência. Na véspera, às 8 da noite, a Patrícia entrou na cozinha e disse: "Ah, Helena, esqueci de te avisar. A gente não vai passar o Natal aqui não. Vamos para a casa dos meus pais em Gramado. Já confirmamos." Olhei para ela sem acreditar. "Mas Patrícia, eu já preparei tudo. O peru tá pronto. A farofa, tudo." Ela deu de ombros. "Pois é, que pena. Mas a família é a minha agora. O Rafael precisa conhecer melhor meu lado." E saíram. Passei o Natal com a Mariana e os netos, mas o Rafael, meu filho, meu primogênito, aquele que eu vendi o apartamento da praia para pagar os estudos, não apareceu. Em fevereiro, 3 meses depois, começou a história do quarto. A Patrícia entrou no meu quarto uma terça-feira de manhã, sem bater na porta. Eu estava trocando de roupa. Ela ficou parada ali, olhando ao redor, e disse: "Helena, a gente precisa conversar. Este quarto é o maior da casa. Tem closet, banheiro privativo. Eu e o Rafael precisamos dele. A senhora pode ficar no quarto menor do fundo, não é, dona Helena?" Senti o sangue subir. "Patrícia, este é o quarto que eu dividi com meu marido por 38 anos. Aqui ele morreu, entende? Não vou sair daqui." Ela suspirou, daquele jeito irritado, e saiu batendo a porta. Mas não desistiu. Começou uma guerra silenciosa. Botava o som alto de madrugada. Batia a panela na cozinha às 6 da manhã, nos meus dias de dormir até mais tarde. Deixava a louça suja empilhada na pia, mesmo sabendo que eu que lavava. Um dia, encontrei todas as minhas panelas velhas, aquelas que eu tinha há 30 anos, jogadas dentro de uma caixa de papelão na área de serviço. Joguei fora as sucatas. Comprei panelas novas, de marca. "Aquilo ali estava uma vergonha", ela disse, como se nada fosse. Foi numa quinta-feira de abril que vi a primeira conta atrasada. Chegou uma notificação de corte de energia. Abri o envelope sem querer, achando que era para mim. Conta de luz, 3 meses atrasados, R$ 1.200 de dívida. Procurei o Rafael. "Filho, a conta de luz está atrasada. Aconteceu alguma coisa?" Ele desviou o olhar. "Mãe, a empresa está devagar. Tá tudo bem, eu pago semana que vem." Paguei, porque era minha casa, minha luz, e eu não ia ficar no escuro. Na semana seguinte, chegou conta de água. 2 meses atrasados. Paguei de novo. Comecei a desconfiar. Em maio, a bomba explodiu. Eu tinha ido ao supermercado fazer compras, voltei mais cedo porque tinha esquecido a carteira. Abri a porta devagar, entrei pela cozinha e ouvi vozes no quarto deles. A porta estava entreaberta. Reconheci a voz da Patrícia no telefone. "Não, mãe, eu tô te falando, em 2 meses no máximo a gente convence ela a assinar a escritura. O Rafael já tá amolecendo ela. A velha não tem pra onde ir mesmo. Os outro filho mora longe. Ela assina, a gente vende, pega os 900 mil, paga suas dívidas, abre a loja e sobra ainda. É questão de tempo." Meu coração quase parou. Fiquei paralisada ali, atrás da porta, com a sacola de compras pesando no braço. Ela continuou. "Ela é teimosa, mas tá velha, cansada. Ontem mesmo, ela reclamou de tontura. Daqui a pouco a saúde dela piora, aí fica mais fácil ainda." Saí de fininho. Voltei pro mercado. Fingi que tinha esquecido algo. Voltei fazendo barulho, batendo a porta. Mas aquilo ficou gravado na minha cabeça. Eles queriam minha casa. Queriam me tirar daqui. E o Rafael, meu filho, estava junto. Nos meses seguintes, a coisa ficou insuportável. A Patrícia começou a trazer os amigos dela para fazer festa até de madrugada. Som alto, bebida, gente fumando na varanda. Eu descia, pedia para abaixar, ela me ignorava. Uma vez, um amigo dela derrubou vinho tinto no tapete da sala, aquele que minha mãe tinha feito à mão. Quando reclamei, a Patrícia riu. "Relaxa, Helena, é só um tapete velho, compra outro." Velho. Tudo que era meu era velho, era sucata, era descartável.
A dona Carmen, minha vizinha de 42 anos, começou a perceber. Um dia, ela me parou na rua e disse: Helena, desculpa me intrometer, mas tá tudo bem? Eu ouço gritos lá de casa. A Patrícia te trata muito mal. Eu forcei um sorriso. Tá tudo bem, Carmen. É só ajuste de convivência. Mas não tava. Não tava nada bem. Foi numa tarde de julho, dia 22, que tudo desmoronou de vez. Eu tinha sugerido fazer uma reforma no banheiro. O box estava quebrado, o piso rachado, perigoso. Chamei um pedreiro, pedi orçamento, R$ 3.500. Mostrei para o Rafael. A Patrícia ouviu e explodiu. Reforma? Você quer reforma? Você mora aqui de favor, Helena. Esta casa é do meu marido agora. Você que deveria agradecer por ter um teto. Se quer reforma, paga. Aliás, já que quer tanto decidir as coisas, vai morar sozinha. O Rafael ficou calado. Eu olhei para ele, esperando que dissesse algo, que me defendesse. Nada. Ele olhou para o chão. A dona Carmen e o seu Alcides estavam na calçada, ouviram tudo. Vi a cara de choque deles. A Patrícia continuou, descontrolada. Sabe de uma coisa? Chega, você vai para o quarto do fundo, agora! Ela entrou no meu quarto, arrancou o edredom da cama, puxou o colchão, arrastou ele pelo corredor e jogou ele no chão da despensa. Aquele quartinho minúsculo, escuro, úmido, que a gente usava para guardar vassoura e balde. Sua nova suíte, já que você não aprecia o que tem aqui. Fiquei paralisada. O Rafael continuou calado. A Patrícia jogou um cobertor velho no meu rosto e bateu a porta da despensa. Ouvi a chave girando. Ela trancou. Me trancou ali dentro. Sentei no colchão jogado no chão frio de cimento, abracei meus joelhos e, pela primeira vez em 7 anos, desde que o Paulo morreu, eu chorei desesperada. Chorei alto, sozinha, no escuro, sentindo o cheiro de mofo e o frio entrando pelos ossos. Eu tinha 71 anos. Artrose. Tinha trabalhado a vida inteira. Tinha sacrificado tudo pelos meus filhos. E ali eu estava, trancada numa despensa igual a um animal. Dormi ali aquela noite, e a noite seguinte, e a outra. 4 noites no total. Comia as sobras que a Patrícia deixava num prato de plástico que ela empurrava pela fresta da porta. Usava um baldinho velho como banheiro. De noite, ouvia rato arranhar. O frio era tanto que eu tremia. As costas doíam de dormir no chão duro. Os joelhos latejavam. Mas o pior não era a dor física. Era a humilhação. Era saber que meu próprio filho tinha deixado aquilo acontecer. Na quinta noite, a doutora Márcia chegou para a sessão de fisioterapia. Ela vinha toda quinta, às 15 horas, para fazer exercício nos meus joelhos. Tocou a campainha. A Patrícia atendeu. A Helena não tá podendo hoje, tá indisposta. Mas a Márcia insistiu. Eu preciso vê-la, é importante. Empurrou a porta, entrou, procurou. Ouviu um gemido fraco vindo da despensa. Abriu. Me encontrou ali, encolhida, tremendo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Meu Deus, Helena, o que fizeram com você? Ela me tirou dali, me levou para a sala, examinou minhas costas, hematomas roxos do tamanho de punhos. Isso é agressão, Helena. Isso é crime. Pegou o celular. Ligou para o Dr. Henrique Tavares, advogado que tinha cuidado do inventário do Paulo, conhecido há anos, homem sério. Explicou a situação. Ele disse: não mexam em nada. Eu chego em meia hora. E Helena, não tenha medo. A gente vai resolver isso. O Dr. Henrique Tavares chegou exatamente 28 minutos depois da ligação da doutora Márcia. Ele era um homem de 63 anos, cabelo grisalho penteado para trás, óculos de aro fino, terno azul marinho sempre impecável. Tinha sido amigo do Paulo, cuidou de todo o inventário quando meu marido morreu, um homem de confiança. Quando ele entrou e me viu sentada no sofá da sala, com aquele cobertor velho ainda nos ombros, os hematomas nas costas expostos, o rosto dele endureceu. Não era raiva, era determinação. Helena, ele disse sentando na poltrona na minha frente. Me conta tudo. Do começo, sem pressa. E eu contei. Desde a entrada da Patrícia na vida do Rafael, passando pelas humilhações, pelas contas que eu paguei, pela conversa que ouvi no telefone, até as 4 noites trancada naquela despensa. Ele ouvia, anotava num caderninho de couro preto, fazia perguntas pontuais.
A doutora Márcia tirou fotos dos hematomas, mediu, documentou tudo no celular dela. Quando terminei, o doutor Henrique tirou os óculos, limpou com um lenço, colocou de volta e disse: Helena, o que vou te falar agora vai doer, mas você precisa saber a verdade toda. Senti um aperto no peito. Nos últimos 7 dias, desde que a Mariana me ligou preocupada porque você não atendia o telefone, eu comecei uma investigação discreta. Contratei um detetive e descobrimos coisas graves. Ele abriu a pasta de couro que tinha trazido. Tirou uma pilha de documentos. Primeiro, Rafael está desempregado há 8 meses. A empresa de projetos faliu. Ele fechou em novembro do ano passado e não te contou. Não tem renda nenhuma. Senti o mundo girar. Meu filho, desempregado há 8 meses, morando na minha casa, e eu sem saber. Segundo, Patrícia nunca foi consultora de imagem. Ou melhor, ela se apresenta assim, mas não tem CNPJ, não tem cliente fixo, não tem renda comprovada. O que ela tem é dívida. R$ 87 mil em 5 cartões de crédito diferentes. Todos no limite, todos com juros acumulados. Ele puxou outro papel. Uma foto. Terceiro, e isso é o mais grave. Há 3 semanas, Rafael foi num cartório no centro da cidade. Tentou registrar uma procuração em seu nome, te dando poderes para ele vender este imóvel. Minha mão começou a tremer. A procuração é falsa, Helena. A assinatura que está ali não é sua. É uma falsificação grosseira. O cartório desconfiou, pediu documentos adicionais e ele desistiu. Mas tentou. Seu filho tentou falsificar sua assinatura para vender sua casa pelas suas costas. Senti náusea. Levantei depressa, corri para o banheiro, vomitei. A doutora Márcia veio atrás, segurou meu cabelo, passou a mão nas minhas costas. Calma, Helena. Respira fundo. Voltei para a sala cambaleando. Sentei. Tem mais? Perguntei com a voz fraca. O doutor Henrique acenou que sim. Tem. Ele pegou o celular dele, apertou play num áudio. Era a voz da Patrícia. Límpida, clara, sem dúvida nenhuma. Não, amor. Eu tô te falando. Falta pouco. A Helena tá fraca, confusa. Ontem ela nem lembrou onde tinha deixado a bolsa. Demência senil, com certeza. Em 2 meses, no máximo, a gente convence ela a assinar a escritura. Se não assinar por bem, a gente interna ela numa clínica, consegue um atestado médico de incapacidade e eu e o Rafael assumimos como curadores. Aí é só vender, dividir o dinheiro, pagar minhas dívidas e abrir a loja. Simples assim. A velha não vai nem perceber. O sangue congelou nas minhas veias. Curadoria, internar, atestado de incapacidade. Eles estavam planejando me trancar num hospício, me declarar louca, incapaz, para roubar minha casa. A voz continuou. E se ela resistir muito, a gente dificulta a vida dela. Tira o conforto, deixa ela dormir naquele quartinho, não dá comida direito. Uma hora ela cansa e assina o que a gente quiser. Idoso é fraco, amor, é só pressão. Desliguei o áudio. Não conseguia mais ouvir. Olhei para o doutor Henrique com lágrimas escorrendo. Quem gravou isso? Ele respondeu. Seu vizinho, o Alcides. Ele instalou um gravador no muro da casa dele depois que ouviu os gritos. Ficou preocupado. Ele te autorizou a usar como prova. Cobri o rosto com as mãos. Meu filho, meu Rafael, o menino que eu embalei no colo, que chorou no meu ombro quando o pai morreu, que eu vendi o apartamento da praia para pagar os estudos. Estava planejando me internar, me roubar, me destruir. O que eu faço? Perguntei, a voz sumindo. O doutor Henrique segurou minha mão. Ela estava gelada. Você reage, Helena. Você usa a lei. Você mostra para eles que mexeram com a pessoa errada. Respirei fundo. Senti algo mudar dentro de mim. Não era raiva, era clareza. Eu tinha passado 42 anos salvando vidas. Agora eu precisava salvar a minha. Me diz o que fazer, eu disse, enxugando as lágrimas. Me diz tudo. Naquela tarde, o doutor Henrique me explicou meus direitos. A casa estava em meu nome. Sempre esteve. A escritura era exclusivamente minha, registrada em cartório desde 2003, quando o Paulo e eu compramos. Eu tinha plena capacidade mental e física. A procuração era falsa e configurava crime de falsificação de documento particular, artigo 298 do Código Penal.
1 a 5 anos de prisão. A tentativa de curadoria fraudulenta, a coação, os maus tratos, tudo isso era crime. Você tem provas, testemunhas, laudos médicos. Eles não têm nada, Helena. Eles não podem te tirar daqui. Mas você pode tirar eles. Levantei daquela poltrona outra mulher. Não era mais a Helena que tinha dormido 4 noites no chão frio. Era a Helena que tinha segurado o bisturi na sala de cirurgia, que tinha tomado decisões de vida ou morte em segundos, que tinha criado 2 filhos sozinha depois que o marido morreu. Prepara tudo, eu disse para o Dr. Henrique. Despejo, processo, tudo. E eu quero que seja no domingo, no almoço de Páscoa, na frente da família toda. Naquela noite eu não preguei o olho. Fiquei deitada na cama do quarto de hóspedes que a doutora Márcia conseguiu para mim na casa dela, olhando para o teto, processando tudo. De madrugada, às 4h23 da manhã, eu sei porque olhei para o relógio da mesinha de cabeceira. Tomei uma decisão. Não ia mais chorar. Não ia mais ter pena. Não ia mais ser a coitada. Eu ia ser a mulher que 42 anos de UTI me ensinaram a ser. Estratégica, fria, eficiente. Na segunda-feira seguinte, às 9 horas em ponto, eu estava no escritório do Dr. Henrique. Ele já tinha tudo preparado. Helena, aqui está a ação de despejo por coação e maus tratos. Aqui, a representação criminal por falsificação de documento. E aqui, a notificação extrajudicial dando 72 horas para eles deixarem o imóvel. Peguei os papéis, li cada linha. Assinei com a mão firme. Quando entregamos? Perguntei. Domingo de Páscoa, durante o almoço. Na frente da sua filha Mariana, dos netos, das testemunhas que você quiser convidar. Sorri. Pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. Perfeito. Durante aquela semana, agi como atriz. Liguei para o Rafael na quarta-feira. Voz calma, doce, maternal. Filho, desculpa o que aconteceu. Eu exagerei. Vocês têm razão. Eu estava sendo teimosa. Que tal a gente fazer um almoço de Páscoa aqui em casa? Pra gente se reconciliar? Convido a Mariana, os netos, faço aquele bacalhau que você adora. E do outro lado da linha, ouvi a surpresa na voz dele. Sério, mãe? A senhora não tá brava? Engoli o nó na garganta. Brava não, filho. Só quero minha família reunida. Domingo, 12h. Pode ser? Ele aceitou na hora. Óbvio que aceitou. Ele achou que tinha vencido. Na quinta-feira, o Dr. Henrique me levou no banco. Transferi os 180 mil reais da poupança para uma conta nova, em outra agência, só no meu nome. Guardei todos os documentos da casa, escritura, IPTU, contas pagas, tudo, numa pasta que deixei no escritório do advogado. Não ia deixar nada de valor dentro daquela casa. Nem R$1, nenhum documento. Nada que eles pudessem usar contra mim. Na sexta-feira, fui no cartório do bairro. Registrei uma declaração de propriedade exclusiva do imóvel, com firma reconhecida, cópia autenticada. Paguei taxa de urgência para ficar pronto no mesmo dia. O escrivão, um senhor de uns 50 anos, leu o documento e olhou para mim com pena. A senhora está tendo problemas com a família, né? Assenti. Mas não mais, respondi. Ele sorriu. Boa sorte, dona Helena. A senhora está fazendo o certo. No sábado, véspera da Páscoa, voltei para casa. A Patrícia e o Rafael estavam na sala assistindo televisão. Eles me olharam com ar vitorioso. Eu sorri, disse oi, fui para a cozinha preparar o almoço do dia seguinte. Passei a tarde toda cozinhando. Bacalhau desfiado com batatas, arroz branco soltinho, farofa de ervas, salada de grão de bico e um pudim de leite condensado de sobremesa. A casa foi enchendo daquele cheiro bom, festivo. A Patrícia passou pela cozinha, fungou o ar e disse: Pelo menos uma coisa você faz bem, né, Helena? Não respondi. Só continuei mexendo a panela, pensando: aproveita, querida, é o último almoço que você come aqui. Naquela noite, organizei a mesa. Coloquei a toalha branca bordada, os pratos bons, os talheres de prata que ganhei no meu casamento. Tudo impecável. Deixei um envelope pardo em cima do aparador, bem visível. Dentro dele, a notificação judicial. Fui dormir cedo. Pela primeira vez em meses, dormi profundamente. Sem pesadelo, sem medo,
porque eu sabia que no dia seguinte a verdade ia finalmente aparecer. Domingo de Páscoa, 12 de abril, 12h15. A mesa estava posta. 6 lugares: eu, Rafael, Patrícia, Mariana e 2 netos, o Lucas, de 12 anos, e a Giovana, de 9. O pequeno Pedro, de 3 anos, tinha ficado com o pai. A casa cheirava a bacalhau e azeite de oliva. As janelas abertas deixavam entrar o sol quente da tarde. Lá fora, na calçada, a dona Carmen e o seu Alcides regavam as plantas, mas na verdade estavam ali por outro motivo. Eles sabiam. Eu tinha avisado. Eram testemunhas. Às 12h20, tocou a campainha. Era o doutor Henrique. Terno cinza, pasta de couro na mão, óculos reluzindo no sol. A Patrícia abriu a porta, viu ele. Franziu a testa. "Quem é você?" Ele sorriu educadamente. "Henrique Tavares, advogado. A senhora Helena me convidou." Ela olhou para mim com desconfiança. "Mãe, que história é essa?" Sorri calmamente. "É o advogado que cuidou do inventário do Paulo. Faz tempo que não o vejo. Achei bom convidar, já que é reunião de família." O Rafael ficou tenso, mas não disse nada. Sentamos todos à mesa. Serviu o bacalhau. Cada um pegou seu prato. Conversa amena. A Mariana contava histórias dos netos, o Lucas mostrava desenho que tinha feito na escola, a Giovana perguntava quando ia ter ovo de chocolate. Atmosfera normal, familiar, quase calorosa. A Patrícia comia com apetite. Pela primeira vez ela limpou o prato. Estava confiante, relaxada, achava que tinha vencido, que eu tinha me rendido, que a casa seria dela. Esperei todo mundo terminar a sobremesa. "O pudim estava delicioso", o Lucas repetiu. Então, quando o silêncio pousou na mesa, me levantei devagar. Senti todos os olhos em mim. "Bom", comecei, a voz firme. "Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui hoje. Família é importante, e é justamente por isso que eu preciso dizer algumas coisas." A Mariana me olhou, confusa. O Rafael colocou o garfo no prato, atento. A Patrícia levantou uma sobrancelha, entediada. "Rafael, você se lembra quando seu pai morreu? Você chorou no meu colo. Me disse que ia cuidar de mim. Eu disse que você ia estudar, ser engenheiro, realizar seus sonhos. E eu cumpri minha parte. Vendi o apartamento em Capão da Canoa, aquele que era nosso sonho de aposentadoria, para pagar sua pós-graduação. 320 mil reais. Paguei seu casamento. 40 mil reais. Te acolhi aqui quando você disse que a empresa estava devagar. Fiz uma pausa. Só que eu descobri uma coisa. A empresa não estava devagar. Ela faliu. Há 8 meses. E você não me contou." O rosto dele ficou vermelho. "Mãe, eu ia te contar. Eu só estava esperando o momento certo." Levantei a mão, pedindo silêncio. Não terminei. Olhei para Patrícia. Ela me encarou com os olhos estreitos, raivosos. "Patrícia, você entrou nessa família como consultora de imagem bem-sucedida. Mas, na verdade, você nunca teve cliente fixo. O que você tem é 87 mil reais de dívida em cartão de crédito. 5 cartões diferentes, todos no limite, todos com juros acumulados." Ela levantou da cadeira, furiosa. "Quem você pensa que é para investigar minha vida?" Continuei, impassível. "Eu penso que sou a dona desta casa. E tenho todo o direito de saber quem mora comigo." Peguei o envelope pardo que tinha deixado no aparador. Mas o pior não foi isso. O pior foi descobrir que 3 semanas atrás, meu filho, meu próprio filho, foi num cartório e tentou falsificar minha assinatura numa procuração para vender esta casa sem eu saber. O silêncio foi absoluto. A Mariana levou a mão à boca, chocada. Os netos pararam de se mexer. O doutor Henrique abriu a pasta dele. "É verdade, Rafael?" A Mariana perguntou, a voz tremendo. O Rafael ficou pálido. Começou a gaguejar. Eu não... Foi só... Abri o envelope. Foi só o quê? Falsificação de documento? Crime previsto no artigo 298 do Código Penal? 1 a 5 anos de prisão? A Patrícia explodiu. "Sua louca, você está inventando isso tudo porque não aceita que esta casa agora é nossa." Apertei o play no celular. A gravação começou a tocar. A voz dela, clara, nítida. "Em 2 meses, no máximo, a gente convence ela a assinar a escritura. Se não assinar por bem,
A gente interna ela numa clínica, consegue um atestado médico de incapacidade e eu e o Rafael assumimos como curadores. Aí é só vender, dividir o dinheiro. O áudio ecoou pela sala toda. A Patrícia ficou branca igual papel. Tentou pegar meu celular, eu desviei. Isso é mentira, isso é montagem. O doutor Henrique se levantou. Não é montagem, senhora Patrícia. É gravação autêntica, autenticada em cartório, com laudo técnico. E temos mais. Temos as fotos dos hematomas da dona Helena. Temos o relato da fisioterapeuta. Temos o testemunho dos vizinhos que viram a senhora empurrar o colchão e trancar a dona Helena na despensa por 4 noites. O Rafael estava tremendo. Mãe, eu não sabia. Eu juro. A Patrícia que... A esposa dele gritou. Cala a boca, Rafael. Não fala nada. Mas era tarde. Olhei nos olhos do meu filho. Aquele menino que eu embalei, que eu alimentei, que eu vesti. Você sabia, Rafael. Você viu ela me empurrar para dentro daquela despensa e não fez nada. Você ficou parado, de braços cruzados, enquanto ela me trancava num quartinho de 1,5 metros, sem janela, sem dignidade. Você sabia e escolheu o lado dela. As lágrimas começaram a cair do rosto dele, mas eu não senti pena. Não mais. Vocês queriam que eu assinasse a escritura? Vocês queriam me internar num hospício? Vocês queriam me declarar louca, incapaz? Minha voz ficou mais alta, mais firme. Pois então, vocês dois é que vão precisar procurar onde morar, porque esta casa sempre foi minha. A escritura sempre esteve no meu nome, e vocês têm 72 horas para sair daqui. O doutor Henrique tirou os documentos da pasta. Notificação judicial de despejo por coação e maus tratos. Representação criminal por falsificação de documento particular. Tudo protocolado na sexta-feira. A oficial de justiça já foi comunicada. Segunda-feira de manhã, 7 horas, ela estará aqui com 2 policiais para garantir que a ordem seja cumprida. Se não saírem voluntariamente, serão removidos à força. A Patrícia caiu na cadeira, o rosto entre as mãos. O Rafael chorava abertamente. Mãe, por favor, me desculpa, eu errei, eu... Levantei a mão. Desculpa? Rafael, você tentou me roubar. Você planejou me internar. Você me viu dormir no chão frio, com dor, sozinha, humilhada, e não fez nada. Desculpa não apaga isso. Desculpa não devolve minha dignidade. Me virei para Patrícia. Ela me olhava com ódio. Ódio puro. E você, Patrícia, que entrou aqui chamando tudo de velho, de sucata, que me tratou como empregada, que me empurrou, que me trancou, que planejou me destruir. Dei um passo na direção dela. Você vai descobrir o que é começar do zero. Porque os credores já foram avisados que você não mora mais aqui. As cobranças vão te encontrar. E eu vou me certificar pessoalmente disso. O doutor Henrique adicionou. As dívidas da senhora Patrícia não têm relação nenhuma com a senhora Helena. Portanto, a casa não pode ser penhorada. Mas os bens pessoais de vocês dois, sim. A Patrícia levantou, gritou. Você vai se arrepender, sua velha. Dei um sorriso frio. Velha, eu sou, mas eu não sou trouxa. E você acabou de descobrir isso tarde demais. A Mariana se levantou, veio me abraçar, chorando. Mãe, eu não sabia, eu juro. Segurei ela forte. Eu sei, filha, eu sei. Os netos estavam assustados, confusos. O Lucas perguntou. Vovó, o tio Rafael fez coisa ruim? Acariciei o cabelo dele. Fez, meu amor, mas a vovó resolveu. Tá tudo bem agora. Rafael e Patrícia saíram da mesa. Subiram pro quarto. Ouvi portas batendo, vozes gritando lá em cima. Dali a 10 minutos, desceram com 2 malas. A Patrícia passou por mim sem olhar. O Rafael parou, tentou falar. Mãe! Olhei para ele firme. Segunda-feira, 7 da manhã, a oficial de justiça vem buscar o resto. Não se atrase. Ele abaixou a cabeça e saiu. A porta fechou. Silêncio. Então, pela primeira vez, respirei. Respirei fundo, profundo, libertador. A dona Carmen e o seu Alcides bateram palmas lá da calçada. Abri a janela, acenei para eles. Obrigada! Gritei. Eles sorriam, com lágrimas nos olhos. Você conseguiu, Helena! A Carmen gritou de volta. Voltei para a mesa. Sentei. A Mariana, o doutor Henrique, os netos, todos ali olhando para mim. E agora, mãe? A Mariana perguntou. Sorri.
Agora, filha, eu vivo. De verdade. 6 meses depois daquele domingo de Páscoa, as coisas encontraram um novo equilíbrio. Um equilíbrio que eu nunca imaginei, mas que me trouxe mais paz do que eu tinha sentido nos últimos 5 anos. Na segunda-feira seguinte ao confronto, 7 horas da manhã, em ponto, a oficial de justiça apareceu na porta com 2 policiais militares. Rafael e Patrícia já tinham levado a maioria das coisas deles. Sobraram algumas roupas, livros, uma televisão velha. A oficial fez o inventário, lacrou tudo, deu o prazo de 15 dias para buscarem. Eles nunca vieram. Doei tudo para o brechó da igreja. O processo de falsificação de documento correu rápido. O doutor Henrique tinha provas sólidas. A procuração falsa, a perícia grafotécnica que confirmou que minha assinatura era falsificada, o depoimento do escrevente do cartório que desconfiou e pediu documentos adicionais. Rafael foi indiciado. O juiz, um homem sério de uns 60 anos, olhou para as provas, olhou para o Rafael e disse: "O senhor tentou roubar a própria mãe. Não há atenuante para isso." Condenou ele a 2 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, mais prestação de serviços comunitários por 3 anos. Rafael não foi preso, mas tem que se apresentar mensalmente na justiça. Não pode sair da cidade sem autorização e trabalha todo sábado numa creche municipal, limpando banheiro e lavando louça. A ficha criminal dele ficou manchada. Perdeu a carteira do CREA por 2 anos. Não pode assinar projeto. Não pode trabalhar como engenheiro. Hoje ele faz bicos como auxiliar de obra, ganhando R$ 2.000 por mês. A Patrícia teve destino pior. As dívidas dela, que já eram R$ 87.000, explodiram com os juros. Chegaram a 123 mil em 3 meses. Os credores entraram na justiça. Bloquearam as contas dela. Foram atrás dos bens. Ela tinha um carro, um Fiat Cronos 2021, financiado. Levaram. Tinha uns brincos de ouro, 2 bolsas de grife, um notebook. Leilão judicial. Venderam tudo por migalhas. Ela entrou com pedido de recuperação judicial, mas foi negado. Falência pessoal. Nome sujo no SPC, Serasa, Boa Vista. Não consegue abrir conta em banco. Não consegue fazer compra parcelada. Não consegue alugar apartamento sem fiador. E teve mais. 3 meses depois do despejo, o Rafael descobriu que a Patrícia tinha uma segunda conta bancária, escondida, com R$ 32.000 que ela tinha desviado de uma venda de consultoria, que na verdade era empréstimo que um ex-namorado tinha feito para ela. Dinheiro que deveria ter sido usado para pagar dívida do casal, mas que ela escondeu. O Rafael explodiu, pediu divórcio na mesma semana. O processo foi rápido, litigioso, sujo. Eles brigaram por cada panela, cada toalha, cada garfo. No final, ficaram sem nada, porque não tinham nada de verdade. Tudo era financiado, alugado ou comprado com cartão de crédito que não pagavam. O divórcio foi homologado em setembro, 4 meses depois da Páscoa. A Patrícia saiu do tribunal com uma mala de roupa, R$ 200 no bolso e um celular pré-pago. Foi morar com a mãe dela, numa casa minúscula de 2 cômodos em Alvorada, região metropolitana, dividindo quarto com a irmã desempregada e os 2 sobrinhos. Diz a dona Carmen que tem uma prima que conhece a vizinha dela, que a Patrícia chora todo dia, que engordou 15 quilos, que o cabelo tá caindo de tanto estresse, que acordou da ilusão de status e viu que no fim, sem dinheiro dos outros, ela não era nada. Mas o destino deu uma volta irônica. Em outubro, 5 meses depois de tudo, a Patrícia me ligou. A voz trêmula, quebrada. "Dona Helena, eu sei que a senhora não tem motivo nenhum para me ajudar, mas eu não tenho para onde ir. Minha mãe tá doente, não posso ficar lá. Eu tô na rua. Será que a senhora... Será que teria um cantinho, qualquer coisa que eu pudesse alugar?" Fiquei em silêncio por 5 segundos, pensando, ponderando. E então, com a voz mais calma do mundo, respondi: "Tenho sim, Patrícia. Tenho um quartinho disponível. É pequenininho, 1,5 m por 2. Não tem janela, mas tem uma lâmpada e uma tomada. Aluguel. R$ 1.200 por mês. Interessada?" Silêncio do outro lado. Ela sabia. Sabia exatamente qual quarto era aquele. A despensa. O lugar onde ela me jogou.
O lugar onde me trancou 4 noites. Ela engoliu seco e, com a voz de quem não tinha escolha, disse: Eu aceito. E foi assim que a Patrícia Fernandes Costa, ex-consultora de imagem, passou a morar no quarto térreo da minha casa. A antiga despensa. Aquela mesma onde ela me humilhou. Paga em dia todo dia 10. Não atrasa nunca, porque sabe que se atrasar, eu despejo no dia seguinte. Ela trabalha agora como atendente numa farmácia, ganha um salário mínimo e meio, R$ 1.900. Tira os 1.200 do aluguel, sobram 700 para comida, ônibus e sobrevivência. Vive contando centavo. Toda vez que ela cruza comigo no corredor, abaixa a cabeça, murmura um bom dia, quase inaudível, e segue. Eu respondo educadamente com um sorriso. Não de deboche, mas de quem sabe que a roda girou. E o Rafael? O Rafael levou tempo. Nos primeiros 3 meses, não falou comigo. Nem ligação, nem mensagem, nada. Até que um dia, em julho, ele apareceu na porta. Sozinho, magro, envelhecido. Parecia ter 10 anos a mais. Cabelo desgrenhado, roupa amassada, barba por fazer. Ele tocou a campainha. Eu abri. Ficamos nos encarando por segundos eternos. Posso entrar? Ele perguntou, a voz fina. Dei um passo para o lado. Ele entrou. Sentamos na sala. Eu não ofereci café. Não ofereci nada. Esperei. Ele respirou fundo e começou. Mãe, eu não vim pedir perdão. Porque eu sei que não mereço. Eu vim dizer que a senhora tinha razão. Em tudo. Eu fui fraco. Fui covarde. Deixei a Patrícia me manipular, me cegar. Eu quis dinheiro fácil. Quis status. Quis ilusão. E no processo, eu esqueci quem eu era. Esqueci o que a senhora fez por mim. Esqueci que a senhora vendeu o sonho da senhora para realizar o meu. E eu joguei tudo fora. E pior, eu machuquei a senhora. Eu vi a senhora sendo humilhada e não fiz nada. Isso me mata todo dia, mãe. Todo dia. Ele chorou. Não era choro de manipulação. Era choro de arrependimento verdadeiro. Daqueles que vêm do fundo da alma. Eu não espero que a senhora me perdoe. Eu só queria que a senhora soubesse que eu vou passar o resto da vida tentando ser o filho que eu deveria ter sido. Eu comecei terapia. Toda terça e quinta. Pago com o dinheiro dos bicos. Tô aprendendo a enxergar meus erros, a não culpar os outros, a ter responsabilidade. Eu quero ser alguém que a senhora, um dia, talvez, possa olhar sem sentir nojo. Fiquei quieta, processando, ponderando. E então falei: Rafael, você errou. Errou feio, me machucou de um jeito que deixou cicatriz. Mas você é meu filho, e eu não consigo te odiar, por mais que eu tente. Perdoar? Não, ainda não. Perdão se constrói com tempo, com atitude, com prova. Mas eu posso te dar uma chance de tentar. Uma. Se você estragar, não tem volta. Ele acenou com a cabeça, os olhos vermelhos. Uma chance é tudo o que eu preciso. Hoje, 6 meses depois, o Rafael vem aqui todo sábado de tarde. Traz as crianças, o Lucas e a Giovana. Eles brincam no quintal enquanto ele me ajuda com pequenos reparos na casa. Troca lâmpada, conserta a torneira, pinta a parede. Não cobra, não pede nada. Só faz, em silêncio. Respeitoso, humilde. A gente não volta a ser o que era. Isso é impossível. Mas a gente está construindo algo novo. Algo baseado em verdade, não em ilusão. E eu percebo que ele está mudando. De verdade. É lento. É doloroso. Mas é real. E eu tô bem. Melhor do que eu estive em anos. Sabe aquela despensa onde a Patrícia me jogou? Reformei. Tirei a parede, ampliei, coloquei janela grande, piso novo, pintura. Virou um quarto lindo, iluminado. Aluguei para uma estudante de enfermagem, a Juliana, de 23 anos. Ela paga R$ 800 por mês. Além dela, aluguei os outros 2 quartos que ficaram vagos quando o Rafael e a Patrícia saíram. Um para Amanda, estudante de fisioterapia, 21 anos. Outro para Cláudia, estudante de nutrição, 25 anos. Todas meninas esforçadas, trabalhadoras, que estudam de dia e fazem estágio à noite. Eu cobro aluguel simbólico. R$ 800, R$ 900. Inclui água, luz, internet. Cozinha compartilhada. Elas me chamam de Dona Helena, fazem companhia.
enchem a casa de vida, de riso, de juventude. No total, aluguéis somam R$ 2.400 por mês. Junto com minha aposentadoria de 2.400, eu tenho 4.800 de renda. Mais do que suficiente para viver bem, viajar, guardar. E eu viajei. Em agosto, realizei o sonho da minha vida. Fui para Portugal, Porto, Lisboa, Coimbra. 15 dias. Conheci as raízes da minha família, os lugares de onde minha avó veio. Caminhei nas ruas de pedra, comi bacalhau de verdade, vi o mar azul do Atlântico. Tirei fotos, sorri, vivi, sozinha, livre, leve. Voltei renovada. Também comecei um projeto. Todo mês, eu pego R$ 500 da renda dos aluguéis e dou bolsa de estudo para uma estudante de enfermagem carente. Pago livro, uniforme, transporte. Já ajudei 3 meninas até agora. Uma delas, a Beatriz, me abraçou chorando e disse: Dona Helena, a senhora está mudando minha vida. Eu segurei o rosto dela e respondi: Não, filha, você que está mudando a sua vida, eu só estou dando uma mãozinha. Também retomei amizades. A Neuza, a Marli, a Irene, minhas amigas do hospital, voltaram a vir toda quinta-feira. A gente toma café, come bolo, ri, conta história. A casa está viva de novo, cheia de propósito. E tem uma coisa engraçada. Toda vez que a Patrícia sai do quartinho dela para ir ao banheiro, ela cruza com uma das meninas. A Juliana, a Amanda ou a Cláudia. Elas são jovens, bonitas, cheias de sonho, trabalhando duro para construir futuro. E a Patrícia vê nelas o que ela nunca foi. Mulheres de verdade, com dignidade, com caráter. E eu percebo no olhar dela. Ela sabe. Sabe que perdeu tudo porque quis atalho. Quis roubar ao invés de construir. E agora, morando no quarto onde me humilhou, pagando aluguel para mim, ela vive a consequência disso todo santo dia. Hoje, aos 72 anos, eu acordo cedo, mas não porque sou obrigada. Acordo porque quero. Tomo café com as meninas, a gente conversa sobre a faculdade delas, sobre plantão, sobre sonhos. Eu conto histórias da minha época de UTI. Elas ouvem encantadas. De tarde, faço caminhada na praça com a Dona Carmen. De noite, vejo novela, ou leio, ou simplesmente sento na varanda e olho as estrelas. E pela primeira vez em muito tempo, eu tô em paz. Paz de verdade. Porque eu aprendi uma coisa. Respeito não se implora. Ou se tem, ou se impõe. E dignidade não tem idade. Pode ter 70, 80, 90 anos, mas enquanto você souber o seu valor, ninguém te derruba. Ninguém. Hoje, aos 72 anos, eu acordo sem despertador. Abro os olhos naturalmente quando o sol começa a entrar pela janela do meu quarto. Aquele mesmo quarto que eu dividi com o Paulo por 38 anos. Aquele que a Patrícia queria tomar de mim. Levanto, vou até a janela, abro as cortinas e olho para a rua. O seu Alcide está regando as plantas. A Dona Carmen acena para mim. Eu aceno de volta, sorrindo. Vou para a cozinha. A Juliana já está lá, tomando café correndo antes do plantão. Bom dia, Dona Helena. Deixei café fresco na garrafa. Eu agradeço. Sento. Tomo meu café devagar, saboreando. Sem pressa, sem medo, sem angústia. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que família não é quem tem seu sangue. Família é quem tem seu respeito. É quem te honra, te valoriza, te enxerga como ser humano, não como banco ou propriedade. O Rafael era meu filho, e eu amava ele. Mas amor sem respeito é prisão. E eu me libertei dessa prisão. Aprendi também que perdão não é obrigação. A gente não tem que perdoar só porque alguém chorou, porque pediu desculpa, porque é parente. Perdão é escolha. E eu escolho perdoar no meu tempo, se eu quiser, se eu sentir que é merecido. E até lá, eu tô em paz com a minha decisão. Aprendi que idade não é fraqueza. 70, 80, 90 anos não te fazem inútil, descartável, peso morto. Te fazem sábio, te fazem forte. Porque você já passou por tanta coisa, já sobreviveu a tanta dor, que nada mais te assusta. A Helena de 71 anos, aquela que aceitou dormir no chão frio daquela despensa, morreu.
Ela não existe mais. A Helena que existe hoje é uma mulher que sabe o valor que tem, que não abaixa a cabeça, que não aceita migalha. Essa Helena ninguém tira mais de mim. E se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, se tem filho, nora, genro, parente que te desrespeita, que te humilha, que te trata como se você fosse nada, eu quero te dizer uma coisa. Você não é obrigado a se aguentar. Não importa quantos anos você tem. Não importa se você está cansado. Não importa se você tem medo. Você tem direitos. Você tem voz. Você tem valor. E tem lei, tem justiça. Tem gente disposta a te ajudar. Mas primeiro, você precisa se ajudar. Precisa olhar no espelho e dizer: eu mereço respeito. Eu mereço dignidade. E se eu não recebo isso aqui, então eu vou buscar em outro lugar. Não tenha medo de ficar sozinho. Solidão é melhor que companhia ruim. É melhor morar num quartinho sozinho, mas com paz, do que morar num casarão cheio de gente que te odeia. É melhor ter pouco e ser livre, do que ter muito e ser prisioneiro. Eu aprendi isso na carne. E hoje, eu vivo isso na prática. Olho para trás, para tudo o que aconteceu, e não sinto raiva. Sinto gratidão, porque aquela experiência me ensinou quem eu realmente sou. Me ensinou que eu sou mais forte do que imaginava, que eu sobrevivo, que eu reajo, que eu viro o jogo. A Patrícia queria me destruir, mas me fortaleceu. O Rafael queria me calar, mas me deu voz. E agora, morando na minha casa, pagando aluguel para mim, eles aprendem todo dia que ações têm consequências. Que quem planta vento, colhe tempestade. Que a vida cobra. Sempre. Hoje, quando sento na varanda de tarde, com uma xícara de café na mão, ouvindo o riso das meninas lá dentro, vendo o sol se pôr cor de laranja sobre os telhados do Petrópolis, eu sorrio. Sorrio de verdade. Porque eu venci. Não venci eles. Venci o medo, venci a culpa, venci a ideia de que eu precisava aceitar desrespeito porque era mãe, porque era velha, porque era sozinha. Eu não preciso. Ninguém precisa. A Helena Aparecida dos Santos, de 72 anos, não é a mesma de um ano atrás. Aquela estava sobrevivendo. Essa aqui está vivendo. E a diferença é enorme. Se essa história tocou seu coração, se você se viu em algum momento dessa jornada, se você conhece alguém que está passando por algo parecido, deixa seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo. Escreve sua cidade, seu estado, seu país. Eu quero saber onde estão essas pessoas guerreiras, que não aceitam desrespeito, que não abaixam a cabeça, que sabem o valor que têm. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, que precisa saber que nunca é tarde para virar o jogo, que dignidade não tem idade, compartilha esse vídeo. Manda para aquela tia, para aquela avó, para aquela amiga que está aguentando calada, porque às vezes a gente só precisa de um empurrãozinho, de uma história, de um exemplo para encontrar coragem. Deixa seu like se você ficou satisfeito com o final dessa história. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta a história de vítima que fica chorando no canto. A gente conta a história de gente que levanta, sacode a poeira e mostra que respeito não é favor, é direito. Que família não é quem tem seu sangue, é quem tem seu respeito. E que não importa quantos anos você tenha, você sempre pode recomeçar, sempre pode reagir, sempre pode virar a mesa. Um abraço forte de uma amiga que já passou por muita coisa, que já chorou muito, mas que hoje sorri todo dia. E lembre-se, você vale mais do que sobras. Você merece respeito. E nunca, nunca é tarde para reconquistar sua dignidade.